Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar experiências com substâncias psicodélicas na sua vida de uma forma segura e saudável. Expansão da consciência usando os cogumelos mágicos. Então, antes de tudo, a gente tem que começar a entender o que o próprio nome já está insinuando, né? Que é expandir a consciência. Se você nunca parou para pensar no que a expansão da consciência significa, muito provavelmente você já não está expandindo sua consciência como deveria expandir, porque é o básico do básico, né? E, enfim, como o próprio nome insinua, expandir a consciência. Mas expandir para quê? Por que eu tenho que expandir a minha consciência? Aí vai depender muito do que você procura, né? Mas resumidamente significa que é uma forma de fazer com que a sua consciência vá além do estado normal na qual ela já se encontra, né? E isso serve para quê? Serve para muitas coisas, serve para mim me descobrir, porque a expansão da consciência já é seguida do autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas que me procuram já usam esse termo, quero usar os cogumelos para expandir minha consciência, para o autoconhecimento. E a expansão da consciência leva ao autoconhecimento, porque a gente tem que se conhecer para poder expandir a nossa consciência. E para mim expandir a minha consciência usando os cogumelos, eu tenho que ter um certo autoconhecimento, começando sabendo a dose, por exemplo, dos cogumelos mágicos que vai proporcionar o que eu procuro. E para mim saber qual que é a dose ideal dos cogumelos, eu preciso ter um autoconhecimento, e para mim ter esse autoconhecimento eu preciso primeiramente me aventurar usando uma dose de cogumelo, sempre começando com doses baixas, principalmente quando se trata de expansão da consciência. Quando se trata de expansão da consciência usando os cogumelos mágicos e os psicodélicos em geral, a gente tem que entender que a gente nunca vai saber quais que são os tipos de expansão da consciência que os cogumelos vão nos proporcionar somente com uma experiência, somente com 2 experiências, 3, 4, às vezes nem com 10, 20, 30 experiências você vai conseguir entender e alcançar os níveis que o cogumelo e os psicodélicos realmente podem te proporcionar. E os níveis de consciência que os cogumelos mágicos podem te proporcionar são níveis de consciência extremamente superiores, elevadíssimos, que talvez poucos seres humanos foram capazes de alcançar. Isso eu estou falando dos níveis mais elevados que os cogumelos e os psicodélicos podem te levar. Porque existem camadas de níveis de consciência que você vai expandindo aos poucos até você poder chegar no topo, entre aspas, porque não existe topo. É infinito, a expansão de consciência é infinita, tanto usando os cogumelos quanto com qualquer forma de ferramenta que a gente possa usar, como por exemplo a meditação é uma das formas de expansão da consciência mais eficazes que existe também, mas pouca gente tem paciência para meditar, ainda mais no tempo moderno, correria, dia a dia, e ninguém quer ser um Buda, um monge, se esconder no meio do mato e ficar de olho fechado, sentadinho, buscando a iluminação interior, e é compreensível. Outra forma de expansão da consciência, na minha opinião, a maior forma de expansão da consciência que existe, que é o estudo. Estudar vai expandir sua consciência infinitamente para várias áreas que você queira se profissionalizar. Por exemplo, uma faculdade de certa especialidade é uma expansão da consciência. Você assistindo esse vídeo, você está expandindo a sua consciência para novas ideias, para as minhas ideias, para os meus conhecimentos, e talvez tenha coisas que você concorde, talvez tenha coisas que você não concorde, e assim você vai expandindo a sua consciência. Mesmo que você não concorde comigo, a minha opinião vai fazer você gerar uma outra opinião, e essa opinião já expandiu a sua consciência mesmo que você não percebeu. Enfim, existem várias formas de expansão da consciência, e os cogumelos mágicos são uma dessas formas, são uma dessas ferramentas, e são uma das maiores ferramentas. E tanto que dentro dos psicodélicos existem várias classes de psicodélicos que as pessoas podem ter experiências, e existe uma classe superior na qual poucas pessoas, por exemplo, estão preparadas para a experiência, que, como eu posso usar de exemplo, o DMT, a experiência com o DMT fumado. Existe o DMT do ayahuasca, né? Que hoje é bem difundido, hoje é bem conhecido, hoje várias pessoas têm acesso e várias pessoas podem ter essa experiência tranquilamente.
Só que quando se trata do DMT fumado, que é a extração do princípio ativo da planta que é usado para fazer o chá ayahuasca, que pouca gente está preparada. Não é uma experiência para todo mundo. Recentemente eu acompanhei a experiência de um conhecido meu aqui da região e ele mesmo falou, foi a primeira experiência dele, e ele mesmo falou, cara, isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui não deve chegar para todo mundo. E realmente é, mas por isso que também o foco do meu canal é mais os cogumelos mágicos, porque as pessoas hoje estão preparadas para a experiência com os cogumelos mágicos, diferente da experiência com o DMT, por exemplo. Mas enfim, por isso que o meu foco principal aqui no canal são os cogumelos mágicos. Mas o que eu falo aqui também serve para todos os psicodélicos em geral. Por exemplo, o LSD, tudo que eu falo aqui pode ser aplicado para o LSD. Tudo que eu falo aqui pode ser aplicado no ayahuasca, por exemplo. Pode ser aplicado no cacto peyote, São Pedro, que já é menos conhecido pelo pessoal. E por isso o foco principal do meu canal é os cogumelos mágicos. Mas o que eu falo pode ser aplicado para todos os psicodélicos tranquilamente. Menos pro DMT fumado, que aí já é uma outra questão, ele age de uma outra forma por ser fumado. E a gente tem que abordar pontos diferentes desses outros psicodélicos que a gente consome via oral, né? E enfim, e os níveis de expansão de consciência que esses psicodélicos podem proporcionar, e eles vão sendo trazidos para nós em camadas. E são camadas que a gente tem que ir acessando aos poucos. Ninguém vai ser uma pessoa capacitada a atuar em certas áreas, por exemplo. Você não pode ser um médico sem se formar na faculdade de medicina. Você não pode alcançar os níveis superiores de consciência que uma experiência com o cogumelo pode te proporcionar se você não estiver preparado para esse nível superior de consciência. Então as experiências com os cogumelos mágicos e os psicodélicos em geral, elas vão nos trazendo níveis de consciência, primeiramente, pequenos. Eles vão nos trazendo expansões de consciências pequenas, na qual a gente pode ir entendendo e assimilando aos poucos e podendo encaixar o aprendizado na nossa vida. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam, usei os cogumelos a primeira vez, tive a minha experiência, mas não foi tudo isso que me falaram, não foi essa expansão da consciência que eu ouvi falar, os relatos que eu li, dos vídeos que eu assisti no YouTube. E em certos momentos da experiência eu tive sentimentos ruins, que não era o que eu procurava, e não é isso que eu quero. Aí eu fico pensando, a pessoa teve uma experiência só, com uma substância milenar, que nem a própria ciência mais moderna que existe ainda consegue entender e explicar, e o cara vem falar pra mim, baseado em uma experiência, que os cogumelos mágicos não é o que ele procura, não é o que ele achava que é. O que ele achava que é os cogumelos? Quem é ele para pensar, para poder criar um rótulo sobre os cogumelos? Primeiramente, uma pessoa que nunca usou e depois teve só uma experiência e chega para mim falando que o cogumelo é uma coisa que ela não achava que é, sendo que ela teve só uma experiência e não realmente foi além, não realmente foi querer entender os níveis de expansão da consciência que as experiências podem nos proporcionar. E uma experiência só com os cogumelos nunca vai poder te falar o que ele realmente é, o que uma experiência com o cogumelo realmente é e quais são os níveis de consciência que essa experiência pode te proporcionar. Muitas vezes talvez a pessoa também não esteja preparada para esses níveis superiores que os cogumelos podem proporcionar, e talvez seja esse o nível máximo que essa pessoa possa alcançar nessa vida dela, infelizmente. Tá, e quais são esses níveis superiores que os cogumelos podem proporcionar? Níveis de consciência na qual talvez Jesus Cristo alcançou, Buda, todos os maiores mestres da luz que pisaram na face da Terra, níveis de consciência conhecido como Nirvana, que é o topo de consciência que o ser humano poderia alcançar, digamos assim, uma consciência já de conexão com um todo, conexão direta com o superior, ligação e entrega devota a esse mecanismo que comanda tudo,
que é tudo. E enfim, então são níveis de consciência que podem proporcionar muito entendimento, muita sabedoria, muitas ferramentas de entendimento sobre a vida, sobre como a vida funciona, sobre as questões da vida, sobre a origem da vida, sobre como a vida funciona, como o universo funciona. E entendimento realmente sobre tudo. Eu me arrisco a dizer que os níveis de consciência que os cogumelos mágicos e os psicodélicos em geral podem proporcionar são níveis de consciência capazes de trazer resposta para todas as questões da vida do ser humano, para todas as perguntas da vida. Pergunta de como surgiu a vida, pergunta de o que tem depois da morte, como você deve viver aqui, porque a gente também não deve ficar focando nessas coisas se a gente não sabe nem viver aqui. Então os níveis de consciência que os cogumelos vão te proporcionando são primeiramente pequenos. É um passo de cada vez, a gente vai engatinhando. Você pode alcançar níveis superiores, você pode alcançar um nível superior de consciência na qual Jesus Cristo alcançou, na qual Buda alcançou, pode, mas você vai alcançar, aí já é outros 500, aí já é outra conversa. O professor de educação física, ele não pode dar aula de educação física sem antes, no mínimo, 4 ou 5 anos de faculdade. E para você ter uma noção, uma faculdade hoje, ela traz para a pessoa que quer se profissionalizar na área tudo o que existe de mais estudado e comprovado cientificamente para fazer o melhor profissional possível. E hoje não existe faculdade de cogumelo mágico. Hoje tem as primeiras pós-graduações que estão preparando os primeiros profissionais capacitados a trabalhar com a terapia usando os cogumelos mágicos, mas é uma coisa recente e eu só estou usando como analogia. Então, para você alcançar níveis superiores como esses que eu acabei de falar, usando os cogumelos mágicos, primeiro você tem que alcançar os níveis de consciência que estão de muito mais acesso para você, que talvez sejam muito mais necessário para você. Porque de nada adianta eu alcançar níveis superiores de consciência que me façam ter uma conexão com um todo, que me façam alcançar o nirvana, que me façam ter a mesma conexão que Jesus, que Buda tinha, e conexão a ponto de trazer um conforto existencial para a vida daquela pessoa. Não adianta de nada eu acessar esses níveis, mesmo que me seja permitido, se eu não acesso níveis que me façam ser uma pessoa melhor aqui e agora. Por exemplo, tem pessoas que me procuram falando assim: eu quero usar os cogumelos para autoconhecimento e expansão da consciência, porque eu ouvi que o cogumelo faz bem para isso, faz bem para aquilo, e eu tenho crise de ansiedade, eu ouvi que faz bem para crise de ansiedade, e como é que uma pessoa dessa que nunca teve uma experiência com os cogumelos pode alcançar níveis superiores de consciência elevadíssimos que podem trazer as respostas para todas as questões da vida dessa pessoa e trazer uma paz, um conforto existencial que nenhuma outra ferramenta pode te trazer? Como é que uma pessoa vai receber tudo isso de uma vez se ela não tem nem uma expansão da consciência que faça ela poder curar a ansiedade dela? Então é um passo de cada vez. Ninguém vai chegar nos níveis superiores de consciência elevados se não alcançou nem os níveis de consciências menos elevados, que estão mais baixos, de mais fácil acesso. Então como é que essa pessoa vai acessar níveis superiores de consciência, muitas vezes, se ela não consegue nem lidar com a consciência dela normal do dia a dia? E eu digo que eu me arrisco a dizer que os cogumelos e os psicodélicos podem proporcionar esses níveis de consciência, porque são coisas que eu estou acessando agora. Eu não sei nem se talvez eu deveria estar trazendo e falando dessa forma para esse vídeo, para o meu canal, e explanando dessa forma, mas são coisas que eu estou vivendo nas minhas experiências. E eu vejo o quanto isso está me afetando positivamente para me fazer um ser humano melhor. Por isso que eu estou falando, eu me arrisco em dizer que esses níveis de consciência supremos, superiores, talvez divinos, porque a ponto de você saber as respostas para todas as questões da sua vida, então faz de você um Deus, porque você sabe como a vida funciona. E eu não estou falando nem em questão de espiritualidade, questão de religião, de você poder alcançar níveis superiores de consciência que só Deus pode te trazer. Não, estou falando níveis superiores de consciência que um ateu pode ter. Pode ter acesso e pode ter benefícios igual a um crente, igual a um cristão, igual a uma pessoa que crê na existência de um Deus, de uma consciência suprema, superior. Então são níveis de consciência que estão disponíveis, que estão
acessíveis para qualquer ser humano, mas não é qualquer ser humano que está preparado. Então, quando você quer usar os cogumelos para acessar esses níveis superiores, porque cogumelos mágicos são substâncias milenares. Todos os nossos povos ancestrais sempre usaram eles para acessarem níveis superiores de consciência. Níveis superiores de consciência que muitas vezes ajudaram a construir civilizações e estruturas sociais baseadas nas experiências psicodélicas. Só que hoje em dia as pessoas que estão procurando os cogumelos mágicos com essa finalidade de expansão da consciência muitas vezes não conseguem expandir a consciência para resolver uma coisa simples do dia a dia dela. Então, se ela tiver a experiência dela com os cogumelos mágicos, muito provavelmente a experiência que ela vai ter vai ser algo que vai estar ainda longe do patamar, dos níveis de consciência que eu estou falando nesse vídeo. Muito longe. Às vezes a pessoa pode demorar anos para acessar esses níveis de consciência. Eu tenho uma caminhada de mais ou menos 12 anos com os cogumelos mágicos e os psicodélicos em geral. E só agora, depois de mais de uma década, que eu tô sendo permitido a ter acesso a esses níveis de consciência. E eu não sei se eu tô permitido a trazer isso em palavras nesses vídeos no meu canal e abordar o assunto desses níveis de consciência e o que acontece nessas camadas superiores. Por isso que eu estou falando, eu me arrisco a dizer que é possível, é acessível, está disponível para qualquer ser humano, é algo realmente que já não cabe muitas vezes em palavras para explicar os lugares, as consciências que o ser humano pode acessar usando os cogumelos mágicos e essas ferramentas de expansão da consciência. Só que eu estou falando, para você poder acessar esses níveis de consciência, aí já é outra coisa. Igual eu, depois de 12 anos, depois de uma década, por exemplo, ano passado, eu não falaria que você poderia acessar esses níveis de consciência usando os psicodélicos. Hoje eu falo realmente com tudo aquilo que eu acredito que você pode, que isso está disponível para você e para qualquer um. Agora você acessar lá, aí já é outros 500. Como eu falei, uma faculdade não é menos que 3, 4, 5 anos para você se especializar nessa área. Você acha que você vai acessar esses níveis superiores de consciência com os cogumelos em uma experiência só? Em um ano só de uso? Em 2? Às vezes sim. Eu já vi pessoas assim que na primeira experiência com DMT, por exemplo, já acessaram níveis de consciência assim de dar inveja a muita pessoa que fica meditando por anos. Mas a questão é que a pessoa já estava preparada para isso ali, mesmo que ela nunca tivesse outras experiências. E cada caso é um caso. Só que geralmente, 90% dos casos, para as pessoas acessarem esses níveis de consciência, ela tem que passar pelo processo de entrada. Em menos de 4, 5 anos você nunca vai poder entender e poder criar um entendimento do que realmente essas substâncias são capazes de nos proporcionar, dos níveis de consciência que essas substâncias são capazes de nos proporcionar, dos níveis de informações que elas podem nos trazer. Que hoje eu vejo que muitas pessoas estão começando a ser preparadas para receber através dos cogumelos e dos psicodélicos. E dentro dos psicodélicos existe uma classe onde a pessoa primeiramente tem que entrar, tem que conhecer, e ela não pode ir avançando nas coisas sem conhecer o básico, e é assim que funciona com a expansão da consciência. Se você quer realmente ter expansão da consciência, atingir níveis superiores de consciência que te façam realmente o ser humano que encare a vida com conforto existencial, independente de crença, você tem que começar pelo básico, expandindo sua consciência pelo básico, ainda mais se você está procurando a experiência com os cogumelos, querendo uma melhora numa ansiedade, numa depressão, nisso e naquilo. Isso aí são níveis de consciência baixíssimos, me desculpe. Mas você querer usar cogumelos mágicos para curar sua depressão é um nível de consciência, de expansão de consciência baixíssimo. Usar os cogumelos mágicos querendo curar uma depressão é um nível de consciência baixíssimo. A medicina está estudando os cogumelos mágicos com níveis de consciência baixíssimo, que chega a ser até meio ofensivo ao que realmente os cogumelos podem proporcionar. E para tu ver o nível baixo de consciência que o ser humano está, porque ele não consegue entender, explicar e acessar os níveis de consciência que uma planta pode proporcionar para ele, que está aqui. E essa planta está aqui desde os primórdios, desde o início. E o homem ainda não consegue entender.
Então você acha que você vai entender com uma experiência só? Você acha que você vai ter noção do que realmente é, vendo o relato na internet de alguém, usando uma vez e tirando suas conclusões? De algo milenar, de algo que o ser humano nunca foi capaz de entender e explicar 100% em palavras? Não dá. Mas os níveis de consciência que essas ferramentas podem proporcionar são esses níveis que eu estou falando. E para acessar esses níveis, você muitas vezes não precisa nem de cogumelos. Os maiores mestres da luz não usaram cogumelos mágicos psicodélicos para acessar esses níveis de consciência. Só que os cogumelos são uma dessas ferramentas que pode fazer a gente acessar esses níveis de consciência, sim. Eu acho que esse é o vídeo mais longo no meu canal, justamente por se tratar de uma questão que não cabe em um vídeo. Que não cabe, muitas vezes eu acho que não vai caber nem no meu canal. Eu acho que os níveis de expansão de consciência que os cogumelos mágicos podem proporcionar não vão caber no meu canal. Vou fazer de tudo, vou dedicar minha vida para trazer o máximo de informação possível, tanto para o meu canal, tanto para o meu trabalho pessoal, de atendimento pessoal, para ajudar as pessoas a alcançar esses níveis de consciência. Só que não cabe. Esse vídeo aqui tem meia hora e não cabe as informações e todas essas informações que essas consciências podem trazer para a gente. Não cabe em meia hora, não vai caber em uma hora, não vai caber no meu canal. Tudo, acho que no meu canal não vai caber um grão de areia dos níveis de consciência que os cogumelos podem trazer pra gente. São níveis de consciência que todo ser humano deveria ter, cara. Toda pessoa deveria ter. Eu converso bastante sobre essa questão com a minha companheira, com a minha parceira e falo pra ela, isso aqui não pode ser só pra mim. Pra mim tá sendo lindo, tá sendo maravilhoso, tá sendo coisa assim. Eu acesso lugares que eu volto chorando de alegria, assim, eu falo pra ela, não pode ser só pra mim. Se eu tive acesso a isso, então as pessoas podem ter acesso também. Então o meu canal, na verdade, é pra isso. É pra me trazer essas informações que eu tô acessando e talvez poder ajudar alguém que queira acessar esses níveis também. Só que para acessar esses níveis, como eu falei, pra mim foi mais de uma década pra hoje eu realmente me arriscar a trazer esse vídeo pro canal, me arriscar a falar sobre isso aí. Talvez por isso esse vídeo é o mais longo no meu canal e vai ser o que menos gente vai ver, mas eu acredito se você está vendo até o final, você é uma dessas pessoas que está procurando esses níveis de consciência. Acredito que talvez você seja uma dessas pessoas que pode alcançar esses níveis de consciência. E para você alcançar esses níveis de consciência, eu acredito que também você já está ciente que é um passo de cada vez. Como é que eu vou acessar as águas mais profundas, os níveis mais superiores de consciência dos cogumelos mágicos, se eu não ir com um passo de cada vez? Se eu não começar do básico, com doses baixas, me aventurar nas doses baixas? Às vezes as pessoas vêm para mim e falam, eu quero já ir um pouco longe. Às vezes toma uma dose baixa e depois já quer aumentar a próxima dose. Mas por quê? Uma dose só. Uma dose mínima de cogumelo para você pode te trazer informações por mais de um ano, por exemplo. Vamos supor que você use 1,5 gramas de cogumelo uma vez por mês durante um ano. Eu te garanto que vai te trazer informações preciosíssimas, que vão fazer diferenças enormes na sua vida. Talvez muito mais diferença do que você usar uma dose pequena uma vez e na próxima você já querer aumentar a dose. E ainda mais se você aprender a usar outras ferramentas que podem fazer você alcançar níveis maiores de consciência com uma dosagem baixa. Como, por exemplo, você mesclar o uso dos cogumelos com meditação, com técnicas de meditação, com músicas específicas. A música é um dos fatores mais importantes para a expansão da consciência usando os cogumelos. O ambiente que você está usando, a preparação que você fez, e enfim, como eu falei, não cabe tudo aqui. Tudo que couber nesse canal eu vou trazer para cá, mas tudo que cabe nesse canal não é nem um grão de areia dos níveis de consciência que essas substâncias, essas plantas, esses fungos milenares podem trazer para a gente. Porque se são substâncias que estão aqui desde o início da humanidade e podem trazer esses níveis de consciência, então a gente talvez deveria ter até a obrigação de buscar, se está disponível. Se está disponível para mim um nível de consciência que me faça entender como a vida funciona,
e poder encontrar meu lugar nela, me encaixar nela positivamente e me fazer alguém melhor para que a vida de outras pessoas também seja melhor, de uma forma que me traga um conforto existencial, me traga uma paz, me traga certeza. Então eu talvez devesse ser obrigado a buscar, mas eu não sou. Mas está disponível, está acessível para mim, está acessível para você. Só que para você acessar, você tem que buscar. E buscando é um passo de cada vez, exige paciência. Porque muitas vezes as pessoas procuram os cogumelos mágicos com essa questão de também uso recreativo, né? Só querer ver efeitos visuais, porque os cogumelos mágicos causam alterações visuais, efeitos visuais coloridos, psicodélicos, e enfim, cada um usa para que quer, né? Só que eu vejo assim que uma ferramenta que pode te proporcionar uma expansão de consciência, capaz de te trazer todas as respostas para todas as questões da vida, e você ter acesso a essa ferramenta e querer usar ela só para ficar vendo mandalazinha, efeitozinho visual, aí talvez você nem esteja preparado para a expansão da consciência daquilo na qual você já está usando, mas não faz nem ideia do que realmente pode te proporcionar. Enfim, expansão da consciência não cabe em um vídeo de 30 minutos, não cabe em um canal do YouTube de um doidão aí que usa cogumelo mágico e diz que com os cogumelos mágicos você pode alcançar níveis superiores de consciência igualados a Jesus Cristo, a Buda e etc. Mas está disponível para quem quiser. É só saber como acessar e correr atrás. Tá, ó, tu falou sobre esses níveis de consciência superiores que eu posso acessar, eu posso então talvez ser igual a Jesus, ser igual a Buda e alcançar o Nirvana. E como é que eu faço isso? Primeiramente, se tu tá no meu canal, já deu um passo. Se tu assistiu esse vídeo até o final, meus parabéns, porque você realmente está muito interessado. E se você realmente quer saber, você tem que começar pelo básico do básico, que é estudando primeiramente dosagem de cogumelos mágicos. Você não precisa de muita coisa, você não precisa ser o cara que sabe tudo sobre os cogumelos mágicos para aí você pegar, usar. Não, você pode começar a usar. Se já não usou, e talvez você já usou, só que ficou interessado a ver no que eles podem te levar, aonde eles podem te levar além do que você já acessou. Então você tem que começar pelo básico, até que eu acabei de falar recentemente, dosagem, se aventurar o máximo que você conseguir por 1 ano, 2 anos, 3 anos, com doses baixas. Doses baixas vão te proporcionar níveis superiores de consciência. E se você sentir necessidade de aumentar, pode aumentar tranquilamente. Se aventure em doses baixas. Tente ir cada vez mais longe com doses baixas. Eu tenho vídeo no canal aqui sobre tudo, sobre como se preparar para a experiência, de como escolher a dosagem, de como é a experiência e tal. Então, como eu falei, você nunca vai poder criar uma opinião realmente estruturada sem no mínimo 4, 5 anos de uso de cogumelos mágicos, pelo menos uma vez a cada 2 meses. Não use mais do que uma vez por mês. Tentar se aventurar ao máximo com doses baixas. Pode ir aumentando, claro, com certeza. Porque se você começar com doses baixas, aos poucos você vai ir aumentando naturalmente, ao ponto de você começar a se aventurar em doses altas de cogumelo que realmente vão te levar a esses níveis superiores de consciência, se você estiver preparado. Só que você tem que estar preparado, e para você se preparar, você tem que se preparar com doses baixas e se aventurar nas doses baixas. Não achar que as doses baixas não vão te trazer esses níveis superiores de consciência. Doses baixas podem te trazer esses níveis de consciência, essa expansão de consciência superior, às vezes muito mais do que uma dose alta, porque uma dose alta, se você não estiver preparado, pode te trazer menos ensinamentos do que uma dose baixa, na qual você sabe explorar ela o mais profundamente possível. Então, 4, 5 anos de cogumelos mágicos, no mínimo, uma vez a cada 2 meses, se aventurando o máximo possível em doses baixas e aliando outras ferramentas de expansão da consciência juntamente com a experiência dos cogumelos. É uma das maiores ferramentas que você vai poder usar para a sua expansão da consciência, é o uso dos cogumelos alinhado com outras ferramentas de expansão da consciência. Por exemplo, o uso dos cogumelos mágicos alinhado com a meditação.
alinhado com práticas espirituais, independente do que você acredita, independente do que você crê, independente do que você busca, independente se você é ateu ou não. Quando eu digo práticas espirituais, quando eu digo práticas de você buscar um bem-estar, independente aonde você busque, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um centro espírita, seja dentro de um encontro de ateus, não sei se isso existe, mas é uma prática espiritual que faça você evoluir como ser humano bom, como ser humano produtivo para a sua sociedade, produtivo para o bem da vida em geral. Isso é espiritualidade independente de crença, se você é ateu ou não, enfim. E você pode alinhar o uso dos cogumelos juntamente com essas práticas, meditação, práticas espirituais, alinhado com até mesmo o cuidado do corpo, que você cuidando do corpo vai fazer você ter um corpo mais saudável, e tendo um corpo mais saudável vai permitir seu cérebro ter mais facilidade de acessar níveis maiores de consciência nas suas experiências. E práticas em geral que nos façam evoluir como ser humano. Ferramentas de expansão da consciência em geral, alinhadas junto com a experiência com os cogumelos, vão fazer você com certeza acessar esses níveis superiores de consciência. Músicas. Eu vou começar a trazer músicas aqui para o meu canal. Na playlist, na seção de playlist, já tem algumas músicas ali que eu tenho usado nas minhas experiências com o DMT. E eu quero criar uma outra playlist só com músicas xamânicas que eu usei na minha experiência com os cogumelos mágicos, que está relatado aqui num dos últimos vídeos do meu canal. Inclusive muita gente me pediu para mim fazer uma playlist das músicas que eu usei. E as músicas também são uma das maiores ferramentas de expansão da consciência que podem aliar ao uso dos cogumelos. Porque a música por si só, a gente sabe o poder que ela tem de fazer a gente ir longe. Às vezes você botar um fone de ouvido, fechar os olhos e deixar a música te levar, já expande sua consciência num nível muito elevadíssimo. E você alinhando isso juntamente com a experiência dos cogumelos, pode fazer a expansão da sua experiência ser 2, 3 vezes maiores do que seria sem a música correta para aquela experiência, por exemplo. Isso influencia bastante. Músicas, como eu falo, por exemplo, na minha primeira experiência com o LSD, eu usei frequências Hertz e foi ali que tudo começou para mim. Foi ali que toda essa expansão da consciência começou para mim. E você pode ver que esse vídeo ali, acho que se eu não me engano já faz 2 anos que eu postei. E eu comecei, só que eu tive essa experiência um pouco antes de postar esse vídeo. Então, a verdadeira expansão da consciência que aconteceu para mim foi nos últimos 2, 3 anos. E olha que eu já conheço os cogumelos já faz mais de uma década. Então eu passei mais de uma década sem acessar os níveis de consciência na qual eu estou trazendo para esse vídeo e relatando que é possível acessar. E eu só estou acessando nesses últimos 2, 3 anos. E eu só comecei a acessar a partir do momento que comecei a alinhar outras formas de expansão da consciência juntamente com as experiências. Por exemplo, que foi onde tudo começou, como eu estava falando agora na minha experiência com LSD, onde eu usei frequências Hertz. E as frequências Hertz fizeram a minha experiência com LSD ser coisa de outro mundo, literalmente. E eu percebi que aquela experiência foi influenciada pelas frequências Hertz. As frequências Hertz guiaram toda a minha experiência. E as frequências Hertz, depois daquilo eu comecei a estudar e comecei a ver o poder que essas frequências têm. Como, por exemplo, um exemplo rápido e prático, vou deixar passar aqui agora. O som desse sino tibetano que acabou de acalmar essa criança emite frequência Hertz, que são frequências positivas que fazem com que o cérebro, que está com frequências às vezes baixas, que estão fazendo aquela criança chorar, se alinhe com a frequência desse sino tibetano, que é uma frequência positiva, e traz a calmaria, e traz a paz, e faz a criança parar de chorar. Às vezes a criança está chorando por causa de uma influência, de um ruído externo, que, pelo ouvido da criança ser mais sensível do que o nosso, talvez só o ouvido da criança capta aquela frequência a ponto de fazer ela chorar. E por ela ser mais sensível, talvez aquela frequência faça ela chorar. Pela sensibilidade da criança, talvez ela acessou algo ali que fez ela chorar. E
que apenas com o som do sino tibetano, que é uma frequência positiva, foi o suficiente para fazer aquele ruído, aquela frequência negativa que fez a criança chorar desaparecer e fazer a criança alinhar em uma frequência positiva. E todos os sons, por exemplo, da natureza, como esse passarinho que está cantando aqui em cima de mim agora, emitem frequências hertz positivas. O universo, em geral, fora daqui, ele emana frequências hertz positivas em certos padrões elevados, frequências elevadas. Músicas com frequências baixas faz a gente ficar para baixo. Um exemplo de música com frequência baixa, funk, tu, tá, tu, tá. Cara, é só barulho. Como é que esse barulho vai te elevar a frequências elevadas? Não existe como. Por causa disso que as mulheres descem até o chão nessas batidas, né? Elas não vão pro céu, elas descem até o chão, né? São frequências baixíssimas. Agora, músicas que começam a ter frequências elevadas, que são músicas que eu uso nas minhas experiências também, músicas xamânicas, são músicas com frequências elevadíssimas, que fazem a pessoa já conseguir acessar frequências positivas alinhadas com o universo pela própria música. E quando a pessoa usa a música para expandir a consciência dela dentro da experiência, os níveis que ela pode acessar são muito maiores do que sem a música, por exemplo. E as frequências hertz são músicas específicas em criar um ambiente positivo. Certos tipos de música que façam a gente nos elevar positivamente. São músicas com frequências elevadas. Quais outros exemplos de músicas com frequências elevadas? Qualquer música que faça o ser humano se elevar positivamente, uma música de incentivo emocional, que faça eu ouvir aquela música e me sentir melhor, é uma música com frequência elevada. Músicas com frequências baixas vão ser aquelas músicas que vão fazer você ficar mais depressivo, talvez mais revoltado, mais rebelde. São músicas já com frequências mais baixas, que te faz ficar em níveis mais baixos. Porque você é uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, uma pessoa desgostosa da vida, que desgosta da vida, é porque você tá em níveis de consciência baixíssimos, né? E como eu falei, às vezes as pessoas me procuram querendo usar cogumelo para depressão, para isso, para aquilo, e elas não sabem que as condições que elas estão passando são condições de frequências baixíssimas, 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 e que muitas vezes elas precisam de terapia e não de experiência com os cogumelos. E outras ferramentas que você pode usar para expandir sua consciência com a experiência dos cogumelos. A meditação alinhado com a experiência psicodélica vai te levar para longe, para muito longe. Porque a meditação, como eu falei no início do vídeo, poucas pessoas conseguem se alinhar com ela. Poucas pessoas têm paciência para meditar, para tirar, 5 minutos, 10 minutos do dia dela, sentar no cantinho, botar uma frequência hertz, acender um incensozinho, uma velazinha, criar um ambiente, relaxar, se desligar, respirar e se conectar. É poucas pessoas que têm capacidade, paciência para fazer isso. Só que quando você usa os cogumelos mágicos e você faz a meditação, uma prática de meditação, seja qual for, existem várias práticas de meditação que você pode estar alinhando com as suas experiências com os cogumelos. E, inclusive, se você jogar no YouTube, práticas de meditação, meditação guiada, meditação Ho'oponopono, e você usar isso junto com a sua experiência com os cogumelos, vai fazer você já conseguir acessar níveis superiores de consciência que eu garanto que você vai se surpreender. Então, por exemplo, um protocolo simples de expansão da consciência que eu uso para mim e que eu uso quando acompanho a experiência de alguém é, primeiramente, a dose do cogumelo, conversar. A pessoa tem que saber qual que é a dose ideal para ela estar começando. Algumas pessoas podem começar com uma dose um pouquinho maior, de 2 a 3 gramas. Algumas vão precisar começar com doses bem mais baixas, 1 grama, 1,5 grama. E quando se trata de expansão da consciência, a dose não é a questão principal. E aí a gente escolhe a dosagem, enfim, aí a pessoa usa o cogumelo. E quando ela começa a entrar na experiência, eu já começo a colocar frequências hertz de fundo, tocando no ambiente.
Porque essa frequência Hertz vai fazer a pessoa já entrar em um estado de frequência positivo, que vai ajudar a introspecção, que vai ajudar o processo de introspecção dela, que vai fazer ela se alinhar mais facilmente com a meditação, por exemplo. E aí a pessoa usou o cogumelo, começou a sentir os efeitos, já começou a entrar no transe que a frequência Hertz proporciona, alinhado com os efeitos dos cogumelos, e aí coloca uma prática de meditação junto, coloca uma meditação guiada que vai fazer a pessoa se entregar de vez para a experiência e se deixar levar pela frequência positiva da música, pela meditação, pelas palavras positivas de frequências positivas da meditação, alinhado juntamente com o efeito dos cogumelos. E aí deixar levar. Isso vai fazer com que a pessoa entre em um estado de introspecção, de meditação profunda, que vai facilitar muito o processo de expansão da consciência dela. E muito provavelmente vai ter uma expansão muito maior do que simplesmente se ela tivesse usado os cogumelos sem uma música, sem uma meditação, só usado por usar e ficar ali esperando os efeitos acontecer. Porque quando você usa os cogumelos, eu tenho uma sensação, por exemplo, de que ele precisa de ferramentas que façam com que a experiência dele seja guiada para algo maior. Eles por si só é só uma ferramenta e eles precisam das ferramentas que complementem. E quando se trata de expansão da consciência, uma das maiores ferramentas, primeiramente, é o estudo, você estudar o que você está usando, você saber o que você está usando, saber as dosagens, saber o básico do básico, que já é uma expansão da consciência, e aí você ter a noção e entender que alinhar o uso disso com outras práticas de expansão da consciência, como meditação, como músicas específicas, como espiritualidade, enfim. E você alinhando tudo isso, você vai conseguir alcançar já esses níveis superiores de consciência. E aí, através disso, você vai ter que ir alinhando de acordo com aquilo que você acredita. O que eu estou passando aqui é só o básico do básico, para estruturar um caminho para você buscar a sua expansão da consciência. E a partir disso, você ter autonomia para cada vez conseguir alcançar níveis maiores sozinho. Então, como eu falei sobre as músicas, eu estou criando playlist, já deixei algumas músicas que, se você tiver curiosidade, pode estar dando uma olhada aqui. É só acessar a seção de playlist aqui no canal. E para acessar esses níveis superiores de consciência, o básico do básico é isso aí. Como eu falei, eu estou acessando agora, eu estou trazendo essas informações que eu nem sei se eu deveria trazer. Que talvez por muitos eu possa ser taxado de louco, mas se eu estou tendo acesso, se é permitido para mim, se é uma coisa que mudou minha vida drasticamente para melhor, positivamente, se são lugares que eu acesso e volto assim maravilhado, chorando, falando para as pessoas que estão comigo, porque que todo mundo não tem acesso a lugares assim, porque que eu estou tendo e as pessoas que estão ao meu redor não estão tendo, e acesso a esses lugares estão transformando minha vida assim de uma forma maravilhosa e conturbada ao mesmo tempo, porque se engana quem pensa que expansão da consciência e autoconhecimento é um processo bonitinho, coloridinho, se engana demais. Muitas vezes é dolorido, desafiador demais. Muitas vezes dá vontade de desistir, mas quando a gente é recompensado acessando esses níveis de consciência que fazem a gente voltar para cá e fazer com que a gente consiga buscar uma vida melhor baseado no que a gente recebeu lá, é demais, é recompensador demais, é maravilhoso demais. E a gente volta muitas vezes com uma necessidade de querer espalhar. E eu sinto essa necessidade de querer espalhar. Como eu falei, esses níveis de consciência que eu estou acessando me faz sentir que isso não pode ser só para mim. Não pode ser só para mim. E eu estou procurando formas de expandir. O meu canal do YouTube é uma forma de expandir, de trazer informações sobre esses lugares, sobre esses níveis de consciência que eu estou acessando e que eu vejo que qualquer ser humano pode acessar. E se pode acessar, eu vou criar alguma forma de trazer informações que façam o maior número de pessoas possíveis acessar esses níveis também. E eu acho que um vídeo de 1 hora, que já é praticamente um filme, que eu nem imaginaria fazer, é uma dessas formas de auxiliar as pessoas a alcançar esses níveis na qual eu estou alcançando agora, porque eu sinto que não pode ser só para mim, isso não é só para mim.
E se não é só para mim, eu vou fazer o máximo, vou dedicar minha vida a trazer informações, a trazer ferramentas, a trazer qualquer coisa que faça você que esteja assistindo esse vídeo de 1 hora poder acessar esses lugares também e poder levar o acesso a esses lugares para o máximo de pessoas possíveis através de você também. Enfim, eu saí de casa pensando em fazer um vídeo de 10 minutos e terminei fazendo um vídeo de 1 hora. É o primeiro vídeo do meu canal de 1 hora. Quem assistiu até aqui, parabéns. A gente está caminhando junto e eu acredito que você é uma pessoa que também já está tendo acesso a esses lugares, ou pelo menos está querendo e está se preparando e está entendendo como acessar e como trazer isso para outras pessoas também, e trazer isso para você em prol do seu benefício. Porque quando eu falo aqui, porque eu acesso a níveis superiores que Jesus Cristo alcançou, que Buda alcançou, então eu sou o cara. Não, eu não sou o cara, eu sou só mais um que alcançou e viu que é possível qualquer outro alcançar e que não se contenta alcançando isso sozinho. É isso que eu sinto, já que isso está disponível para mim, foi possível eu alcançar, e eu alcançando isso aí trouxe uma melhora na minha vida, assim, que me fez ser outra pessoa, positivamente falando, em prol do funcionamento positivo do mundo em geral. Se esses níveis de consciência me fizeram ser uma pessoa assim, e antes eu era uma pessoa que não era nada produtivo para a sociedade, antes eu era uma pessoa inútil, me desculpe, mas eu não fazia nada, só fazia cagada, só fazia merda, só prejudicava os outros. E hoje esses níveis de consciência, as experiências estão me fazendo ser uma pessoa que hoje faz ao contrário do que eu fazia antes. Antes eu prejudicava, hoje eu ajudo. Então se esses níveis superiores de consciência foram permitidos para mim, estão me fazendo um ser humano melhor, eu quero trazer isso para o máximo de pessoas o possível. Eu quero que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a isso aí também, recebam isso aí. E como eu falei, eu nem imaginava fazer um vídeo de 1 hora. Eu acho que foi um vídeo mais para mim mesmo, para mim explanar mais para mim o que eu penso, para mim pensar mais nas coisas que eu estou acessando, nos lugares que eu estou acessando, os conhecimentos que eu estou tendo acesso, os aprendizados e as mudanças que estão fazendo na minha vida. E eu vou parando por aqui, porque como eu falei, expansão na consciência não cabe em um vídeo antes. Não, a intenção era fazer um vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Eu saberia que poderia não caber em 5 minutos, em 10 minutos. Quando eu vi já estava em meia hora o vídeo, e eu vi que ainda não coube tudo em meia hora, e agora já está em 1 hora. E eu tô vendo que nunca vai caber em um vídeo de 1 hora, e muito provavelmente, como eu falei, nem em todo o meu canal do YouTube, mas eu vou me esforçar para trazer o máximo possível para que isso não seja só para mim, para que isso seja para o máximo de pessoas o possível. Porque eu vejo que muitas pessoas que me procuram são pessoas que sofrem depressão, ansiedade, querem usar cogumelo para curar a depressão, para ansiedade, para isso, para aquilo. Só que eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não posso ficar orientando, não posso falar para você usar cogumelo e falar que o cogumelo vai curar você disso, vai curar você daquilo. Não posso e nem vou. Mesmo se eu fosse médico, não ia fazer isso aí. O que eu falo para você é que cogumelos são ferramentas, substâncias milenares capazes de te proporcionar níveis de expansões da consciência elevadíssimos, a tal ponto que esses níveis podem te proporcionar uma melhora de qualidade de vida que vai fazer você superar sua depressão, sua ansiedade, superar transtorno, superar qualquer coisa que seja, porque quando você consegue acessar níveis superiores de consciência que trazem as respostas para todas as questões da sua vida, significa que você vai acessar lugares que vão trazer resposta para você solucionar sua depressão, que vão trazer resposta para você solucionar sua ansiedade. E infelizmente essas condições mentais são níveis de consciência baixíssimas e que precisam ser quebrados muitas vezes com terapia, com psicólogo, com psicoterapeuta, psiquiatra, para depois você poder acessar os níveis, esses níveis maiores de consciência através das experiências, ou pelo menos poder alinhar as experiências com os cogumelos juntamente com um tratamento psiquiátrico, com um tratamento psicoterapêutico. Então é diferente. O que eu falo aqui sobre o uso dos cogumelos é a expansão da consciência. A expansão da consciência não é
eu usar os cogumelos e achar que todos os meus problemas vão se solucionar, que eu vou ser o cara mais sábio da vida, que todas as coisas vão conspirar em prol do meu favor, que eu vou ser próspero, isso e aquilo. Não, isso não é expansão da consciência, ainda mais quando se trata do uso de psicodélicos. Enfim, se eu continuar, vai mais 1 hora aí. Pra quem acompanha até o final, se inscreve aí no canal, aí eu nunca peço isso, se inscreve no canal, dá o like aí. Porque se tu assistiu até o final, tu deve ter gostado bastante, né? É isso aí. Quiser conversar, trocar uma ideia aí, Instagram tá aí na descrição, é só clicar aqui embaixo que você já vai acessar meu Instagram. E fechou. Valeu. Até a próxima.